Bom dia, querido ouvinte, onde quer que você esteja nesse momento, qualquer que seja o horário. Estamos com o tema dos milagres pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais, também acompanhando os tantos milagres no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. Temos acompanhado a vida, as marcas e o exemplo que Paulo vai deixando ao longo do seu ministério, nas suas viagens missionárias. E agora, um momento muito difícil, quando Paulo tem que enfrentar os tribunais, sendo julgado pela lei severa que Paulo havia quebrado, trazendo o evangelho para os gentios. E Paulo, então, vai contando nessa viagem que ele está subindo para Jerusalém, ele vai contando ao longo da sua caminhada com a vida e a presença de muitos amigos. Muitas pessoas estão ali com ele. E o capítulo 21 de Atos dos Apóstolos vai fazer alguns destaques desses muitos amigos, discípulos, famílias, que Paulo, uma das suas marcas do seu ministério é realmente o trabalho em equipe, a capacidade que esse homem tem de fazer amigos, de poder contar com líderes estratégicos, pessoas que ao longo dos seus discursos e da sua caminhada, ele vai ganhando para Jesus, ele vai discipulando, depois ele retorna a essas igrejas, essas comunidades de fé, e Paulo vai nos ensinando realmente a importância desse discipulado, esse legado espiritual e de liderança que ele vai deixando como marcas ao longo de toda a sua caminhada. E esses cooperadores também vão fazendo uma tremenda diferença, uma vez que escutam Paulo, caminham com Paulo, sofrem com ele a sua luta, a sua peleja contra os judeus. E o capítulo 21, então, está marcado pelas dores, pelas despedidas, mas também, acima de tudo, pela cooperação e o trabalho fantástico de Paulo em levantar cooperadores. Como nos diz 1 Coríntios 3,9, somos cooperadores de Deus. A palavra cooperador fala daquele que trabalha juntamente com. Nós não trabalhamos isolados, nós trabalhamos com Deus. Ele vai nos direcionando nessa caminhada e nós vamos somando, porque no reino de Deus nós somamos e jamais subtraímos. O capítulo 21 de Atos dos Apóstolos vai dizer, a partir do versículo 4, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Versículo 7, demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolomeida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E Paulo então respondeu, porque estão chorando, partindo o meu coração, porque estou pronto não só para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Menason, onde deveríamos ficar.
Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Eu quero concluir aqui essa leitura porque hoje o nosso foco é extremamente ligado a essa grande rede que Paulo ia formando e interligando todo um trabalho conjunto na evangelização, na implantação de novas igrejas e também naquele propósito que Jesus desafiou os discípulos quando disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, até os confins da terra. Vamos aqui por partes. Para ir de Cesareia a Jerusalém, era preciso percorrer 80 quilômetros por terra, uma viagem longa naquele tempo, em que os meios de transporte eram lentos. O grupo de companheiros de viagem de Paulo recebeu o acréscimo ainda de alguns discípulos de Cesareia e de um irmão em Cristo chamado Menazon. Era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos de Jesus na ilha. Estava morando em Jerusalém e teria o privilégio de hospedar Paulo e seus companheiros na última visita do apóstolo àquela cidade. O restante de Atos vai então nos mostrando a quantidade de pessoas que vão se unindo a Paulo em torno dessa situação que havia sido criado pela chegada dos gentios, agora convertidos, também participantes da graça e da glória do Jesus ressurreto. Ao chegar em Jerusalém, o apóstolo e seus amigos foram recebidos com toda a cordialidade pelos irmãos. Quero ainda destacar essa presença de Paulo aqui na casa de Filipe, como o texto vai nos dizer, 1:7, versículo 8, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam e Paulo também teve a alegria, o privilégio de estar ali na sua casa, com a sua família, debaixo desse cuidado de oração e desse olhar tão necessário que o missionário precisava com toda essa rede de apoiadores, de amigos e de famílias que estavam em torno dele. Eu quero ainda chamar a atenção sobre o fato que Paulo anda nos mesmos passos de Jesus. Nós sabemos que Jesus levantou muitos amigos, como ele vai nos mostrar no seu evangelho. Ele tinha uma amizade profunda com Lázaro, Maria, Marta e tantos outros e outras. E no capítulo 8 de Lucas, ele vai falar de uma grande rede de mulheres, algumas mulheres ricas, que sustentavam o ministério de Jesus. E no capítulo 16 de Romanos, nós vamos encontrar uma lista enorme de amigos, de mulheres que se tornaram mães espirituais na vida de Paulo e também de cooperadores, como ele começa o capítulo 16 falando de Febe, uma diaconisa, e ali o grego usa a mesma palavra diáconos, que é também usado para Paulo nas suas cartas, uma mulher que exercia liderança e que Paulo ressalta, além dela, muitos outros e outras. Todo o capítulo 16 de Romanos está marcado pelo nome e pela menção de Paulo, a honra de Paulo, a vida desse grupo de pessoas que ao longo da sua trajetória, do seu ministério, da sua vida, foram marcando a vida dele e ele marcando a vida desses cooperadores também. Eu já caminho aqui para a conclusão do áudio, dizendo que nós somos cooperadores de Cristo, como 1 Coríntios 3:9, a parte A vai dizer, e a minha pergunta é: você tem sido cooperadora, cooperador, onde você estiver? Porque o capítulo 21 de Atos fala não só de sofrimento, mas também desses amigos e familiares que vão ajudando Paulo nesse momento difícil a finalmente poder enfrentar essa luta, essa peleja, e nós também podemos abençoar ainda hoje o Evangelho, o Reino de Deus, a implantação e a manutenção dele no mundo todo. Essa é, pois, a reflexão de hoje, que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu sou uma cooperadora e espero que você se torne ou esteja sendo também. Um grande abraço.